Existe uma sensação que você não consegue explicar, mas sente, como se algo estivesse fora do lugar, como se fosse preciso proteger mais, vigiar mais, cuidar mais. E mesmo quando tudo parece aparentemente normal, por dentro existe um alerta que não desliga. Talvez você já tenha sentido isso ao pensar na sua família. Um medo silencioso, uma preocupação constante, uma necessidade de garantir que nada de ruim aconteça. E isso cansa. Cansa a mente, cansa o coração, cansa até a fé. Mas escute com atenção. Nem toda preocupação nasce de um perigo real. Algumas vêm de uma percepção espiritual que você ainda não aprendeu a interpretar. E é exatamente por isso que este momento é importante. Porque você não está aqui apenas para ouvir uma oração. Você está aqui para ativar proteção, para entender como se posicionar espiritualmente de forma consciente, para sair do medo e entrar em cobertura. O Salmo 91 não foi escrito para ser apenas lido em momentos difíceis. Ele foi dado como um refúgio constante, uma segurança ativa para quem decide confiar. E o que você vai fazer agora não é algo comum. É um posicionamento que muda o ambiente, acalma a mente e estabelece proteção sobre você e sobre tudo aquilo que você ama. Mas antes de declarar qualquer proteção, você precisa entender o primeiro sinal que muitas pessoas ignoram. Existe um tipo de aviso que não vem de fora. Não é um barulho, não é uma situação visível, não é algo que alguém te falou. Ele vem de dentro. É aquela sensação de inquietação sem motivo aparente, um desconforto que surge de repente, um pensamento que insiste em voltar, mesmo quando você tenta ignorar. Muitas vezes, isso é tratado como exagero, como ansiedade, como algo que deve ser descartado rapidamente. Mas nem sempre é assim. Existem momentos em que esse alerta interior é um sinal de que algo precisa de atenção espiritual. Não significa que algo ruim vai acontecer. Significa que existe uma necessidade de cobertura, de proteção, de posicionamento. Ignorar isso pode te manter em um estado constante de tensão. Mas entender e agir sobre isso muda completamente a forma como você vive. Você deixa de ser alguém que reage ao medo e passa a ser alguém que se antecipa com fé. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você sentiu esse alerta e tentou apenas distrair a mente sem fazer nada a respeito? Esse é o ponto de mudança. Porque no próximo momento você vai entender como esse alerta começa a afetar diretamente a sua mente e por que isso precisa ser tratado com cuidado. Antes de qualquer situação externa se manifestar, tudo começa na mente. É ali que os pensamentos surgem, se repetem e aos poucos começam a ganhar força. Você já percebeu como um pensamento pode mudar completamente o seu estado? Um simples "e se algo acontecer" é suficiente para acelerar o coração, tirar a paz e gerar uma tensão que parece não ter fim. E o mais perigoso não é o pensamento em si. É quando ele começa a se repetir e você passa a aceitá-lo como verdade. A mente, quando não está protegida, se torna um ambiente vulnerável. Qualquer ideia de medo, insegurança ou ameaça encontra espaço para crescer. Mas existe algo que você precisa entender com clareza. Nem todo pensamento que chega até você pertence a você. Alguns pensamentos são sugestões. São tentativas de gerar instabilidade, de enfraquecer sua confiança e te manter em alerta constante. E quando isso não é percebido, a pessoa começa a viver em um estado de vigilância emocional, como se algo estivesse prestes a acontecer o tempo todo. Isso desgasta, isso rouba energia, isso afeta até a forma como você se relaciona com quem está ao seu redor. Mas aqui está a virada. Quando você entende que a mente pode ser protegida, você deixa de ser dominado por esses pensamentos. Você começa a filtrar, rejeitar e substituir. E no próximo passo, você vai enxergar algo ainda mais profundo.
Você vai entender a diferença entre um medo comum e uma influência que precisa ser tratada espiritualmente. Agora você precisa desenvolver discernimento, porque nem tudo que causa medo é de fato um perigo real. E nem todo perigo se apresenta de forma visível. Existe uma diferença clara entre uma situação concreta, que exige ação prática, e um ataque invisível, que tenta gerar medo sem base real. O perigo real tem evidência. Ele é direto, específico, mensurável. Já o ataque invisível é difuso. Ele não aponta para algo claro, mas cria uma sensação constante de ameaça. É aquele medo sem nome, aquela inquietação que não se explica, aquela sensação de que algo pode acontecer, mas você não sabe o que. E quando isso não é identificado, a mente tenta preencher esse vazio com cenários negativos. A pessoa começa a imaginar situações, antecipar problemas e viver algo que ainda nem aconteceu. Isso não protege, isso aprisiona. O ataque invisível não precisa de um fato para existir. Ele se alimenta da dúvida, da repetição e da falta de discernimento. Mas quando você entende isso, algo muda. Você deixa de reagir automaticamente e começa a observar com mais clareza. Você aprende a separar o que precisa de ação prática do que precisa de posicionamento espiritual. E isso traz alívio, porque você para de lutar contra tudo ao mesmo tempo. Agora você escolhe onde agir e onde confiar. E no próximo passo, você vai perceber como esse tipo de influência começa a afetar não apenas você, mas o ambiente ao seu redor. Agora observe isso com atenção. Existem ambientes que trazem paz, leveza, descanso, mas também existem lugares onde você entra e sente o oposto. Um peso no ar, uma tensão silenciosa, uma sensação difícil de explicar. Isso não é apenas impressão. Ambientes são afetados por aquilo que é cultivado dentro deles. Pensamentos constantes, palavras repetidas, emoções acumuladas e até a ausência de direção espiritual começam a formar um clima invisível. Uma casa onde há medo frequente, preocupação contínua e falta de posicionamento espiritual tende a se tornar um ambiente mais pesado. Não porque algo visível aconteceu, mas porque o espaço não está sendo protegido. E o mais importante, isso influencia todos que estão ali. Discussões surgem com mais facilidade. A mente fica mais agitada. O descanso não é completo. Até momentos simples se tornam mais difíceis. Mas aqui está a chave que muda tudo. Assim como um ambiente pode ser afetado negativamente, ele também pode ser transformado. Quando você decide se posicionar, quando começa a declarar, orar e estabelecer proteção, o ambiente responde. A atmosfera muda, a tensão diminui, a paz começa a ocupar espaço. E isso não é teoria, é prática espiritual aplicada. Agora entenda isso. Não é apenas sobre proteger você. É sobre proteger o lugar onde você vive e aqueles que estão ao seu redor. E no próximo passo, você vai confrontar um erro que impede muitas pessoas de viver essa proteção. A tentativa de fazer tudo sozinho. Existe uma armadilha silenciosa que muitas pessoas caem sem perceber. É a tentativa de controlar tudo, prever tudo e proteger tudo com a própria força. Você começa a vigiar mais, pensar mais, antecipar mais. Tenta evitar qualquer possibilidade de problema. Mas quanto mais você tenta controlar, mais a mente se cansa. E isso acontece porque você está tentando assumir um papel que não é seu. Existe um limite para o que você pode fazer. E quando esse limite é ultrapassado, o resultado não é proteção, é exaustão. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar sempre em alerta, como se precisasse estar preparado para qualquer coisa o tempo todo? Isso não é segurança, isso é peso. Porque proteção verdadeira não vem de vigilância constante, vem de posicionamento correto. Quando você tenta fazer tudo sozinho, você se torna responsável por algo que nunca foi colocado nas suas mãos.
Mas quando você entende que existe uma proteção maior disponível, algo começa a mudar dentro de você. Você para de carregar o mundo nas costas e começa a confiar. E aqui está a virada. Confiar não é descuido. Confiar é reconhecer quem realmente tem controle. No próximo passo, você vai dar um passo decisivo. Você vai sair do lugar de controle e entrar no lugar de cobertura. Agora, você está diante de uma decisão. Continuar tentando controlar tudo ou escolher entrar em um lugar de proteção que não depende da sua força. Cobertura espiritual não é algo automático, é uma escolha consciente. É quando você decide não apenas acreditar em Deus, mas se posicionar debaixo daquilo que Ele oferece. Isso muda tudo, porque enquanto você tenta controlar, você vive em alerta. Mas quando você entra em cobertura, você passa a viver em segurança. E essa segurança não vem de garantias humanas. Vem de uma confiança firme de que existe alguém maior cuidando de tudo. Como está escrito no Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Perceba a palavra, habita. Não é visitar. Não é buscar apenas quando precisa, é permanecer. Isso significa viver diariamente debaixo dessa proteção. Não como um recurso de emergência, mas como um lugar constante. Então agora faça essa escolha de forma consciente. Você não precisa mais viver tentando prever tudo. Você pode viver protegido. E quando você entra nesse lugar, algo começa a se alinhar dentro de você. No próximo passo, você vai entender o que realmente significa viver nesse lugar de segurança espiritual. Habitar não é um ato momentâneo, não é algo que você faz apenas quando sente medo ou quando algo dá errado. Habitar é permanecer. Quando o Salmo 91 fala sobre habitar, ele está revelando um estilo de vida. Um lugar onde você decide estar todos os dias, independentemente das circunstâncias. Isso significa que sua confiança não depende do que está acontecendo ao seu redor. Ela está firmada em quem está acima de tudo. Habitar em segurança espiritual é viver com a consciência de que você não está exposto, que existe uma cobertura ativa sobre a sua vida, mesmo quando você não vê. É acordar e saber que você está guardado. É viver o dia sem carregar a expectativa constante de que algo ruim pode acontecer. Mas isso exige uma decisão contínua. Você escolhe onde sua mente permanece. Você escolhe o que alimenta seus pensamentos. Você escolhe se vai viver reagindo ao medo ou descansando na proteção. E quando essa escolha se torna constante, algo muda profundamente. A ansiedade perde espaço. A vigilância excessiva diminui. A mente encontra descanso, porque você não está mais tentando se proteger sozinho. Você está vivendo debaixo de proteção. E no próximo passo, você vai entender como transformar essa verdade em algo ativo através do Salmo 91. Agora, você precisa mudar a forma como enxerga o Salmo 91. Ele não é apenas uma leitura para momentos difíceis. Ele é uma ativação. Cada palavra carrega direção, cada declaração estabelece proteção. Quando você lê, declara e vive esse salmo com consciência, você não está apenas repetindo um texto. Você está se posicionando espiritualmente. Como está escrito no Salmo 91, versículos 3 e 4, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Isso não é simbólico apenas. É uma realidade espiritual que se manifesta quando você decide confiar e declarar. Perceba algo importante. O Salmo não promete ausência de desafios. Ele promete proteção em meio a eles. Isso muda completamente a sua perspectiva. Você deixa de viver tentando evitar tudo e passa a viver sabendo que está guardado. Mas essa ativação exige participação. Não é automático, é intencional. Você precisa declarar,
precisa acreditar, precisa trazer essa verdade para dentro da sua rotina. E quando isso acontece, o ambiente muda, a mente se alinha, o coração encontra segurança. No próximo passo, você vai entender algo decisivo: como suas escolhas diárias podem abrir ou fechar portas espirituais na sua vida. Agora você entra em um ponto que muitos ignoram, mas que define muito do que você vive. As suas decisões diárias não são apenas escolhas comuns. Elas também têm impacto espiritual. O que você pensa com frequência, o que você declara, o que você alimenta na sua mente e no seu coração, tudo isso abre ou fecha espaços. Quando a mente se enche de medo, dúvida e pensamentos negativos, você cria um ambiente interno vulnerável. Não porque algo externo entrou, mas porque você deixou espaço. Por outro lado, quando você decide alinhar seus pensamentos com fé, quando escolhe declarar proteção, quando mantém sua mente firme, você começa a fechar essas brechas. Isso não é sobre perfeição, é sobre consciência. Você passa a perceber o que entra na sua mente. Você começa a filtrar o que permanece. Você deixa de aceitar qualquer pensamento como verdade. E isso te dá autoridade. Autoridade para dizer não ao medo. Autoridade para rejeitar aquilo que não traz paz. Autoridade para escolher o que permanece dentro de você. Porque proteção espiritual não é apenas o que Deus faz por você. Também envolve como você se posiciona. E no próximo passo, você vai aprender a blindar a sua mente de forma prática, para que esses pensamentos não encontrem mais espaço. Agora você vai transformar tudo o que entendeu em prática. Blindar a mente não é impedir que pensamentos cheguem, é decidir o que permanece. O medo sempre tenta entrar primeiro como sugestão. Um pensamento rápido, uma possibilidade negativa, uma dúvida que parece pequena. Mas quando você não interrompe, ele cresce. Por isso, o primeiro passo é reconhecer. Perceba quando um pensamento não traz paz. Identifique rapidamente: isso não vem de Deus. Isso não me fortalece. O segundo passo é rejeitar. Não negocie com o medo. Não desenvolva o pensamento. Corte no início. E o terceiro passo é substituir. Você não deixa um vazio. Você preenche. Declare com firmeza: eu estou protegido. Minha casa está guardada. Deus cuida de mim e da minha família. Como está escrito em 2 Timóteo 1, versículo 7, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso precisa se tornar automático dentro de você. Com o tempo, sua mente para de ser um campo vulnerável e se torna um ambiente protegido. Você passa a ter mais controle sobre o que sente, mais clareza no que pensa e mais paz no seu dia. E no próximo passo, você vai entender por que declarar proteção em voz alta tem um impacto ainda mais profundo. Agora você vai ativar algo que muitos subestimam. Pensar é importante, acreditar é essencial, mas declarar em voz alta estabelece. Quando você fala, você não apenas expressa, você posiciona. Você define o que governa o ambiente ao seu redor. O silêncio muitas vezes mantém tudo no campo interno. Mas a declaração traz para o externo aquilo que você decidiu dentro de si. Por isso, quando você diz com convicção que sua casa está protegida, que sua família está guardada, você não está apenas se acalmando. Você está estabelecendo uma verdade espiritual sobre aquele lugar. Como está escrito em Provérbios 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Isso revela que aquilo que você declara carrega peso e direção. Então use isso de forma consciente. Declare proteção ao acordar. Declare paz dentro da sua casa. Declare que nenhum mal tem espaço. No início, pode parecer apenas palavras, mas com o tempo, você percebe o impacto. O ambiente responde, a mente se alinha, o coração se fortalece.
e isso cria uma atmosfera diferente ao seu redor. No próximo passo, você vai aprender como transformar sua casa em um ambiente espiritualmente seguro de forma contínua. Agora você vai entender algo essencial. Sua casa não é apenas um lugar físico. Ela é um ambiente que responde ao que é cultivado dentro dela. Tudo o que é repetido ali cria uma atmosfera. Palavras, pensamentos, atitudes e até o tipo de conteúdo que entra naquele espaço influenciam diretamente o clima espiritual. Se há tensão constante, reclamações frequentes e pensamentos negativos dominando o ambiente, isso se acumula. Aos poucos, o lugar perde leveza e a paz se torna rara. Mas quando você decide mudar isso, o ambiente começa a responder. Você não precisa de algo complexo. Comece com intencionalidade. Declare paz dentro da sua casa. Evite alimentar conversas que geram medo. Traga palavras que fortalecem. Separe momentos para oração, mesmo que sejam curtos. Isso estabelece um padrão diferente. Com o tempo, você percebe a mudança. O ambiente fica mais leve, as conversas fluem melhor. O descanso se torna mais profundo. E isso não acontece por acaso. É resultado de um posicionamento constante. Sua casa se torna um lugar de refúgio, não apenas para você, mas para todos que entram ali. E no próximo passo, você vai entender como proteger aqueles que você ama, mesmo quando eles não estão perto de você. Existe uma preocupação que muitos carregam em silêncio. Não é apenas sobre você. É sobre quem você ama e não está por perto. Filhos, familiares, pessoas que fazem parte da sua vida, mas que seguem caminhos diferentes ao longo do dia. E a mente tenta acompanhar, imaginar, prever. Mas aqui está uma verdade que precisa se firmar dentro de você. A sua presença física tem limites, mas a proteção de Deus não. Você não precisa estar perto para que alguém esteja guardado. Quando você ora, quando você declara, quando você coloca essa pessoa diante de Deus com sinceridade, algo se estende além do que seus olhos alcançam. Como está escrito no Salmo 121, versículos 7 e 8, o Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E isso inclui aqueles que você ama. Então, pare de tentar controlar aquilo que está longe. Comece a confiar naquele que está presente em todos os lugares. Declare proteção sobre essas pessoas. Coloque o nome delas diante de Deus. Confie que Ele está cuidando em detalhes que você nem consegue ver. E quando essa confiança se estabelece, o coração descansa. No próximo passo, você vai se posicionar com autoridade para cancelar toda a influência negativa que tenta atingir você e sua família. Agora você não apenas confia na proteção. Você se posiciona com autoridade para rejeitar tudo aquilo que não pertence à sua vida. Existem influências que tentam entrar de forma sutil. Pensamentos persistentes, sentimentos de opressão, desânimo sem motivo claro. Isso não deve ser aceito como normal. Você não precisa negociar com isso. Você pode cancelar. Declare com firmeza: tudo aquilo que não vem de Deus não tem espaço na minha mente, na minha casa e na minha família. Eu rejeito toda influência negativa que tenta gerar medo, confusão ou inquietação. Isso não é apenas uma afirmação emocional, é um posicionamento espiritual. Como está escrito em Tiago 4, versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é se posicionar, é não aceitar, é não dar continuidade. Quando você faz isso com consciência, algo muda imediatamente. A sensação de opressão perde força, a mente começa a se estabilizar. O ambiente responde. Você deixa de ser passivo e passa a agir com autoridade. E isso não gera medo, gera segurança. Porque você entende que não está exposto, você está protegido e também posicionado. E no próximo passo, você vai perceber como a presença de Deus no seu dia a dia fortalece essa proteção de forma contínua.
Agora você precisa entender algo que sustenta tudo o que foi construído até aqui. Proteção não é um evento isolado, é uma presença constante. Não é apenas o momento da oração que protege, é a continuidade dessa conexão ao longo do dia. Quando você mantém sua mente voltada para Deus, quando lembra das declarações que fez, quando escolhe confiar mesmo nas pequenas situações, você mantém essa cobertura ativa. A presença de Deus não se limita a um lugar ou a um momento específico. Ela acompanha, direciona, guarda e sustenta. Como está escrito em Salmos 125, versículo 2. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Isso significa que você não entra em nenhum ambiente sozinho. Não enfrenta nenhuma situação desprotegido, mas essa consciência precisa ser cultivada. Durante o seu dia, traga isso à mente. Lembre-se de que você está guardado. Reforce sua confiança com pequenas declarações. Mantenha seu coração alinhado. Isso começa a mudar sua postura. Você anda com mais segurança, fala com mais calma, decide com mais clareza, porque você não está reagindo ao medo, você está vivendo na presença. E no próximo passo, você vai entender como essa presença gera um sinal claro dentro de você. A paz que substitui o medo. Existe um sinal claro de que algo mudou dentro de você. Não é algo que você vê, é algo que você sente. É a paz que começa a ocupar o lugar onde antes havia medo. Essa paz não depende do que está acontecendo ao seu redor. Ela não espera a ausência de problemas para existir. Ela surge quando você entende que está protegido. A mente que antes estava em alerta constante começa a desacelerar. Aquela necessidade de prever tudo perde força. O coração para de carregar um peso que não precisava ser seu. Isso não é apenas emocional, é espiritual. Como está escrito em Colossenses 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Isso significa que a paz passa a conduzir suas reações, suas decisões e sua forma de enxergar a vida. Quando essa paz está presente, você não vive mais dominado por pensamentos negativos. Você percebe quando algo não está alinhado e ajusta. Você começa a viver com mais leveza, mesmo em meio às responsabilidades. E esse é um dos sinais mais fortes de que a proteção está ativa. Porque quando Deus guarda, Ele não apenas protege do lado de fora, Ele organiza o lado de dentro. E no próximo passo, você vai aprender a identificar sinais externos de que sua casa está sendo guardada. Agora você vai perceber algo que antes talvez passasse despercebido. Quando a proteção está ativa, nem sempre ela se manifesta de forma grandiosa. Muitas vezes começa em detalhes. O ambiente da sua casa começa a mudar. Aquela tensão constante diminui. As conversas se tornam mais leves. Situações que antes geravam conflito passam a ser resolvidas com mais calma. Você percebe mais tranquilidade ao entrar em casa. O descanso melhora. A mente não fica mais tão agitada como antes. Esses são sinais. Sinais de que algo está sendo alinhado, de que existe uma cobertura sendo estabelecida naquele ambiente. Até pequenas coincidências começam a acontecer. Livramentos discretos, situações que poderiam ter dado errado e não deram, decisões que foram evitadas no momento certo. Nada disso é por acaso. Como está escrito em Salmos 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso mostra que a proteção muitas vezes é silenciosa, mas constante. Por isso comece a prestar atenção nesses sinais. Eles fortalecem sua fé e confirmam que você está no caminho certo. E no próximo passo, você vai aprender como manter essa proteção mesmo quando o dia não estiver fácil. Nem todos os dias serão leves. Haverá momentos em que a mente tenta voltar ao padrão antigo, em que situações externas pressionam e emoções ficam mais intensas. E é exatamente nesses dias que muitos perdem o posicionamento.
Mas a proteção não depende do seu sentimento. Ela depende da sua decisão. Você não precisa sentir paz para escolher confiar. Você decide confiar e a paz começa a se estabelecer. Quando o dia estiver difícil, volte ao básico. Lembre do que você declarou. Reforce sua confiança. Não alimente pensamentos que enfraquecem. Mesmo que a mente tente correr, você atrás de volta. Mesmo que o coração oscile, você permanece firme. Como está escrito em Isaías 26, versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Perceba, não é sobre um dia perfeito, é sobre uma mente firme, e essa firmeza se constrói com prática. Você não abandona a proteção porque o dia está difícil. É justamente nesse momento que você mais precisa permanecer. E quando você mantém esse posicionamento, algo acontece. A dificuldade não te domina, você atravessa com mais estabilidade. No próximo passo, você vai consolidar isso com uma confiança que substitui de vez o medo. Agora você chega a um ponto decisivo. Não é mais sobre entender, nem apenas sobre praticar, é sobre consolidar dentro de você uma confiança que não oscila com qualquer situação. O medo sempre vai tentar voltar. Ele aparece em pensamentos rápidos, em cenários imaginados, em momentos de incerteza. Mas agora você não reage da mesma forma. Você reconhece, interrompe e escolhe confiar. Confiança não é ausência de desafios. É a certeza de que mesmo diante deles, você não está desprotegido. Como está escrito no Salmo 56, versículo 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Isso muda tudo. Você não precisa esperar o medo desaparecer para ter paz. Você confia, e a paz começa a ocupar espaço. Essa confiança começa a refletir no seu comportamento. Você fala diferente, reage diferente, pensa diferente. O coração se estabiliza, a mente desacelera, a sensação de segurança cresce, e isso não vem de fora. Vem da decisão que você mantém todos os dias. Agora você não vive mais tentando evitar o medo. Você vive sustentado por uma confiança maior. E no próximo momento, você vai selar tudo isso com uma declaração final que estabelece proteção completa sobre sua vida e sua casa. Agora você não está mais no mesmo lugar de quando começou. Existe um posicionamento estabelecido dentro de você. Existe uma consciência de proteção que não depende mais do que você sente, mas do que você decidiu. Sua casa não está exposta. Sua família não está desprotegida. Existe uma cobertura ativa sobre tudo aquilo que você colocou nas mãos de Deus. Declare com firmeza: minha casa está guardada, minha família está protegida, nenhum mal tem poder para prevalecer. Como está escrito no Salmo 91, versículos 10 e 11, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa não é apenas uma promessa distante, é uma verdade que você escolheu viver. Você não precisa mais caminhar com medo. Você não precisa mais viver em alerta constante. Você está debaixo de proteção e isso muda tudo. Leve essa consciência para o seu dia. Permaneça firme nesse posicionamento. Continue declarando, confiando e vivendo essa verdade. Porque quando sua vida está debaixo da cobertura de Deus, nada prevalece contra você.